Comecei a pensar nessa questão de avivamento. A gente vê a televisão, o rádio, e eu fico preocupado com o que está acontecendo. Às vezes eu me sinto numa contramão de tudo que está havendo aí. E quando Abacuque fala sobre avivar a obra de Deus, ele está colocando algo muito especial da palavra de Deus. Ele está colocando algo acima desse tipo de coisa. O avivamento, na verdade, ele começa, irmãos, com contrição de pecado. Olha, eu vou aqui na contramão agora. Eu vou pegar a contramão. Porque todo pregador de avivamento, ele prega naquele ímpeto, né? Primeiro que ele engrossa a voz, que tem igreja, quanto mais rouco, mais você é poderoso para pregar, né? Nesta noite, aleluia. Aí o fogo cai, porque você impostou a voz, aí é poder. Eu estou na contramão hoje. Eu estou dizendo o seguinte, que avivamento não é pula-pula. Avivamento não é correria. Não é subir em cima do banco e dançar igual uma cigana. Avivamento começa com a contrição de pecados. Convicção de pecados. O verdadeiro e genuíno avivamento, ele começa no choro, ele começa na angústia, ele começa na entrega, ele começa na frase: Senhor, eu sou um miserável, eu sou um pecador, eu não presto, eu não mereço, eu não tenho nada, eu não sou nada. É assim que se começa um avivamento. Aleluia, glória a Deus. Então quando a gente coloca a boca no pó, quando a gente chora desesperadamente e pede por Deus socorro, aí já começou o avivamento. Porque o avivamento genuíno, ele começa com convicção de pecados, até que o homem se dobre diante de Deus e diga: Senhor, sou miserável, eu preciso de Ti. Aí você começou a entender o que é um grande avivamento. Depois disso vai seguir-se o quê? A alegria do Espírito Santo. Porque uma casa suja, uma casa com coisas erradas, uma casa cheia de poeira, o Espírito Santo não habita. Quando eu passo a esponja com o sangue de Cristo, limpando os pecados que estão dentro de mim, eu começo a perceber o real avivamento de Deus na minha vida. Aleluia. E quando eu recebo esse avivamento, não é uma coisa forçada, porque tem avivamento aí que só começa quando a guitarra começa a tocar. Eu conheço alguns vídeos na internet que a música é assim, ela começa lenta, né? Depois vira um forró. Aí, quando vira o forró, aí começa o reteté. Gente, até quando o Espírito Santo vai estar atrelado a um toque de sanfona? Até quando o Espírito Santo vai estar atrelado a um toque de guitarra? Eu acho que quando você está avivado, você não precisa de nada disso. Se isso tiver, é bom, é maravilhoso, mas você só precisa de um coração aberto para que Deus possa fazer algo novo na sua vida. Você vai dançar na presença de Deus sem música, aleluia. Você vai cantar desafinado, e Deus vai receber, porque o real avivamento não depende de coisas externas, e somente da presença efusiva do Espírito Santo de Deus. Eu tenho orado ao Senhor que Ele faça de nossa igreja um núcleo de avivamento, uma onda de avivamento. Eu não quero ser o melhor do mundo, eu não quero ter a igreja diferenciada, eu só quero um povo que ame ao Senhor de coração e conheça a verdade bíblica como ela é, glória a Deus. Um povo que não seja enganado, um povo que não seja iludido, um povo que ninguém esteja passando doce na boca dele, às vezes o amargo, às vezes a coisa que é difícil de engolir, mas se é a palavra, se é a verdade, nós temos que falar, glória a Deus. O que me reporta, irmãos, ao ano de 1727, quando uma província lá da Alemanha, sudoeste da Alemanha, norte da Polônia, noroeste da Áustria, esse local que hoje é conhecido como República Tcheca, neste lugar havia um lugar chamado Morávia, e Boêmia também, esse lugar. Neste lugar havia um homem chamado Nicholas Zwingli Zinzendorf. Ele era um fidalgo, ele era um senhor feudal. Ele era secretário de Estado de Dresden, que era naquela época a capital de alguns países que hoje são a Alemanha. Aquele homem conhecia a Bíblia. Ele foi criado, o pai dele apresentou ele a Jesus quando era criança, e logo em seguida morreu, e a avó era uma luterana. E ela criou aquele menino debaixo da Escritura Sagrada, porque os luteranos eram puritanistas naquela época, né? E aí ele criou na palavra de Deus e foi um servo do Senhor. Naquela época, então, em 1720, então veio a guerra da Áustria contra os tchecos. E a Áustria venceu. E quando a Áustria venceu, começou a matar muitos irmãos naquela redondeza. Ali havia uma igreja chamada Unita Fratum, que é uma igreja que surgiu no tempo do John Huss.
John Hus, em 1415, ele foi queimado na fogueira por causa da mensagem que ele pregava veemente contra o catolicismo romano e denunciava algumas coisas. Então ele foi queimado. Isso entristeceu os tchecos naquela região, e aí eles formaram uma igreja paralela à igreja católica. Foi um tipo de uma igreja protestante, só que eles não protestavam. Eles só saíram da católica e se reuniram ali com raiva porque fizeram isso com John Hus. Então eles eram discípulos de John Hus. E quando a Áustria veio e começou a matá-los, eles ficaram atônitos, correndo de um lado para o outro, precisando de um abrigo. Havia entre eles um pregador chamado Cristiano Davi. Esse homem, esse rapaz, também foi muito perseguido na época. E ele conhecia um homem chamado Pastor Holt, que vivia lá com o Zinzendorf na Morávia. E aí ele conversou com esse homem, disse: olha, o senhor tem uma terra muito grande aí, tem pessoas sendo perseguidas pelo Evangelho, o senhor não consegue um local para eles ficarem? E o conde Zinzendorf, ele sentiu ali, falou: eu tenho que ajudar esse povo. E mandou vir as famílias que estavam escondidas, com medo de morrer. E eles foram lá para essa cidade, esse local. Ele abriu um local na colina e colocou-os para morar ali. E foi tão bom aquela iniciativa que eles chamaram o lugar de Herrhut, que significa abrigo do Senhor. Esse local existe até hoje. Eu vou em abril para a Alemanha, eu vou lá nesse lugar fazer uma reportagem lá. Herrhut. Esse lugar existe ainda, está lá, e a história é muito linda. Ele agregou essas pessoas lá em Herrhut, todos ficassem bem, que não houvesse panelinhas entre eles. E a quarta e última coisa, eles assumiram uma posição de buscar a Deus, de orar 24 horas por dia. Convidaram 24 irmãos, 24 irmãs para começar a orar. Irmãos, esse movimento começou a crescer, mas depois de uma semana já tinha 77 pessoas. As crianças começavam a orar. Era impossível alguém não ver as crianças orar e não se emocionar. Eu vou encurtar a história. Esta reunião de oração, ela perpetuou por 100 anos, ininterruptamente 24 horas de oração. Um irmão entrava, orava, o outro saía, o outro orava. Durante 100 anos, 100 anos, aquela igreja orou sem parar 24 horas. Eu estou falando do movimento Morável. E depois daqueles 100 anos, eles mandaram mais missionários do que todas as igrejas juntas da época. Em 20 anos, enviaram milhares de missionários para o mundo inteiro pelo processo do culto deles que eles faziam. E sabe de uma coisa? No dia 14 de outubro de 1735, quem que vai encontrar com esse pessoal? O jovem John Wesley estava no navio. O navio estava para lá e para cá, quase afundando. E John Wesley, jovem, ele ia para os Estados Unidos para ser capelão da nova colônia, que era da Inglaterra. Então ele ficou com medo de morrer, ele ficou preocupado. E ele ouviu uns irmãos cantando, ele viu um pessoal adorando. Ele foi lá em cima no sótão, abriu uma portinha, tinha 18 irmãos moráveis que estavam cantando, louvando, o barco afundando e eles cantando. E John Wesley disse: vocês não têm medo de morrer? Vocês cantam e oram nessa hora? E eles disseram: olha, se vivemos para o Senhor vivemos, se morremos para o Senhor morremos, seja que vivamos ou morremos, somos do Senhor, aleluia. E John Wesley viu neles uma fé que nunca tinha visto em lugar nenhum. Ele disse: eu quero isso aí. E John Wesley começou a frequentar a casa de Peter Boller. E aquele Morável começou a instruir John Wesley. E quem foi John Wesley, irmãos? O metodismo. No dia 1º de janeiro de 1739, John Wesley, George Whitefield, Charles Wesley, William Morgan, Robert Kirkland começaram a orar. E eles começaram a sentir a unção do Senhor. O fogo de Deus caiu. Eles caíram pelo chão, eles rolaram. E ali começou o Pentecoste Metodista, que incendiou o mundo inteiro. Aleluia! Mas quem tocou fogo foi os Moráveis. Hoje é muito fácil você assumir um púlpito e fazer um movimento pentecostal. Aquele avivamento, ele começou na contrição de pecados. E como pastor de vocês, hoje é o dia da ceia, hoje é o dia que o pastor conversa com o rebanho. Eu estou chamando você ao arrependimento. O que na sua vida merece ser arrependido? Qual é o pecado que eu tenho cometido que eu preciso me arrepender? A gente muitas vezes vai para a igreja, somos um crente nominal, dizimamos, cooperamos, trabalhamos e achamos que isso é tudo. A gente é oficial, a gente é um auxiliar, a gente trabalha e achamos que isso é tudo. Eu vou à igreja domingo, eu estou com a minha consciência limpa. Mas isso não é tudo para a gente, queridos.
O que é que falta lá dentro, além disso tudo? O que mais falta para a gente, além de todo esse processo? Porque a gente acha que somos crentes há muito tempo. Alguns aqui são crentes mais que os outros, em tempo, né? Outros são menos, chegaram agora, outros estão caminhando. E a gente acha, porque a gente tem algum tempo de crente, que a gente não precisa se arrepender. A gente precisa se arrepender dos nossos pecados. A gente precisa entender que nós somos pecadores, que nós somos falhos e que a todo momento nós erramos, mas o sangue de Jesus é suficiente para nos perdoar. Irmão, São Paulo está sofrendo com a seca, não tem água. Eu quero dizer a você, o sangue de Jesus nunca vai faltar, nunca vai ter seca. Ele é suficientemente bom para perdoar os nossos pecados. Hoje é uma noite de arrependimento. Hoje é a noite que o seu pastor está aqui nessa tribuna pregando a verdade do Evangelho. Hoje é a noite em que esta igreja está ensinando as suas ovelhas, dizendo: nós temos que nos arrepender. Aleluia. Eu não posso perder essa mensagem do meu coração. Eu não posso perder essa atitude como cristão de me arrepender dos meus pecados. Eu quero uma igreja avivada. Claro que eu quero. Eu quero uma banda legal. Nós já temos. Vai melhorar. Eu quero um povo que canta, que adora, que pula. Sim, eu quero. Mas eu quero mais um povo que se arrependa, um povo que confesse seus pecados, porque Salomão disse uma coisa: melhor estar na casa do luto do que na casa da festa, porque na festa tudo passa batido, na festa é tudo bem bom. Agora no luto, quando você vai ao enterro, você sai de lá preocupado: quando é que eu vou morrer? Como é que vai ser a minha vida? Você começa a sentir como breve é a tua vida. Então eu prefiro uma igreja que chora, eu prefiro uma igreja que clama, do que uma igreja que pula. Que o pulo, meu irmão, seja uma consequência espontânea, mas que o choro seja uma convicção da nossa alma. Eu não posso me negar, pastor de um rebanho, de não pregar uma mensagem como esta. Nós precisamos nos arrepender. E pastor, o que é pecado? Eu podia listar pecados aqui. Mas quem sou eu para listar, se você tem um Espírito Santo para te falar? Porque tem coisa que eu vou dizer que você não fez. E tem coisa que eu vou dizer que você acha que é normal, mas só o Espírito Santo pode dizer a você aquilo que você precisa se arrepender nesta noite. Aleluia. Aquilo que eu preciso me arrepender nesta noite.